Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, eu confesso que já poderíamos ir para a Santa Ceia, mas agradeço a confiança dos pastores, pastor Luciano, pastor Ana, e que seja feita a vontade de Deus. Amados, quero compartilhar uma palavra que está no livro de Gênesis, Gênesis 37, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que vai dizer assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica de talar e de mangas compridas. Quando seus irmãos viram o pai de José, que o pai de José amava mais a ele do que aos outros filhos, o odiaram, e já não podiam mais falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Ele disse: peço que ouçam o sonho que sonhei. Sonhei que estávamos armando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. E os irmãos disseram: você pensa que vai mesmo ser rei entre nós? Pensa mesmo que dominará entre nós? Só até aqui, amados. Senhor meu Deus, te agradeço, Pai, por esta oportunidade, Senhor. Seja feita, Pai, a tua vontade, Pai, usa-me como instrumento da tua palavra, meu Deus. Ó Senhor, enquanto já foi falado de ti nesta noite, Jesus, enquanto foi falado de ti, meu Deus, continua, Senhor, trabalhando, continua, Senhor, abençoando esta casa, liga este lugar, Pai, de tudo que não vem de ti, abençoa a vida de cada pessoa, cada família que está aqui presente, Pai, fortalece-nos, Pai, na tua presença, cuida do teu reino, Pai, seca esta casa, meu Deus, com lugares de fogo, reveste com teu sangue, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar o seu lugar, amados. É um culto de Santa Ceia, já foi falado bastante de Jesus, e estou trazendo uma palavra onde Jesus não parece não estar presente. Mas nós sabemos que lá em 1 João, desde o princípio, ele é, desde o princípio ele está presente, então ele está presente. E é um culto também da família, domingo nós reservamos como culto da família, apesar de ser Santa Ceia. E aqui nós vemos uma família de Jacó, com muitos filhos, com as 12 tribos que depois serão grandes nações. Mas aqui nós vemos alguns problemas. Nós vemos que Jacó se casou primeiro com a mulher que ele não amava, e depois com a mulher que ele amava, e depois ele ama o filho daquela mulher que ele amava mais do que os outros filhos. E aqui nós vemos que inconscientemente a gente pode fazer o mal para as pessoas. Nem todo mal que te fazem é porque as pessoas querem fazer o mal, mas porque elas acham que estão fazendo bem e iludidas fazer o mal. Jacó aqui fez diferença entre os filhos. Os irmãos de José odiavam José primeiro porque Jacó fazia diferença entre os filhos. Mas Jacó também foi colocado numa cilada, porque foi obrigado a se casar com alguém que ele não amava. Mas ele cuidou, foi responsável pelos filhos. Mas nós temos um problema aqui. Porque depois José entregava a seu pai as coisas ruins que seus irmãos faziam, e os seus irmãos se irritavam ainda mais com ele.
não é justificativa. Não é justificativa, porque a lei de Deus aqui nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas aqui estava bem no início ainda, né? No livro de Gênesis, as coisas se formando. Tem um contexto histórico aqui que nós temos que respeitar. Mas aqui nós vemos um pai fazendo diferença entre filhos. E o primeiro recado que fica para esta noite: nós não deveríamos amar um filho mais que o outro, mas pode acontecer. E a diferença não é essa, mas a diferença é demonstrar isso. Nós temos a obrigação como pais e mães de tratar os nossos filhos com o amor igual, o amor genuíno, independente do que você sente. Pode ser que você e eu sintamos um amor diferente, porque nós não controlamos isso. Mas externar esse amor é perigoso, porque você pode descobrir lá na frente que você amava aquele filho que você desprezou mais do que aquele que você agradou. Porque o que te agradou, o que você se agradou dele, pode te deixar ruim, e o que você menosprezou pode estar ao seu lado nos seus dias mais difíceis. Normalmente isso acontece bastante com filhos adotados, né? Os irmãos fazem diferença, mas os pais não. Porque se o pai adotou, se a mãe adotou, é porque existe amor ali. Aqui vemos um primeiro problema. Depois os irmãos de José, com este sonho, provavelmente se irritaram com isso. Ainda mais, você acha que vai ser rei entre nós? Se fosse nos dias de hoje, talvez nós dissessemos: e aí, José, quem é você na fila do pão? Está se achando, irmão? Talvez nós falássemos isso, meus filhos. E eles irados, Jacó manda José ir até o pasto, levar comida para os irmãos e ver o que eles estão fazendo. E quando eles chegam lá, quando ele chega lá, seus irmãos já têm um plano arquitetado. Olha lá o sonhador. E aí, José, quem é você na fila do pão? O sonhador? Então arquitetam o plano de matar José. Matar. Mas Rubem orienta a todos, abre os olhos deles. Não, ele é nosso irmão também. Não podemos fazer isso. Vamos vendê-lo. E assim fazem. O mal, este mal, causado por inveja, por dor, por ciúmes, mas é um mal feito a um irmão. Será que isso acontece nos dias de hoje? Certamente que sim. O mal que nos fazem pode ser porque as pessoas querem fazer o bem e acabam fazendo o mal. Mas pode ser mal mesmo. Então José foi vendido como escravo. E lá como escravo foi parar na casa do chefe da guarda real de Faraó. E lá talvez você e eu pensando, José se desenvolveu lá, nós conhecemos essa história, cuidava de tudo na casa de Potifar, administrava tudo ali. Agora sim, agora eu vou crescer, agora acabou o mal sobre a minha vida. Mas veio outra rasteira. Foi falado aqui já no culto de hoje. Quantas provações nós passamos. A gente começa a se levantar e vem outra armadilha, e vem outra seca, e vem outra pessoa maldosa nos tirar da presença. Mas José permaneceu. Lá na casa de Potifar, ele se desenvolvendo. Agora estou bem. Mas Deus tinha uma promessa para ele. Não ia parar por ali. Mas ali no meio, a mulher de Potifar se encantou com José, queria ter o que ela não podia, e José poderia cuidar de tudo ali, e falou isso para ela: posso cuidar de tudo aqui, lembra disso? E ela não emboscada para José. E ele foi preso por essa emboscada. Foi parar na prisão,
E lá na prisão se destacou também. Ganhou a confiança do carcereiro, se desenvolveu ali, liderava. Talvez tenha achado, agora sim, agora eu sou preso, mas tenho algumas regalias. Mas Deus tinha um plano para a vida de José. Então foram parar na cadeia o copeiro e o padeiro, porque irritaram ali o faraó, e tiveram sonhos, e José revelou aqueles sonhos deles, que um voltaria para o palácio e outro morreria, e assim aconteceu. Nós conhecemos também essa história. E José disse ao copeiro: quando estiver no reino, lembra-se de mim. Lembra-te de mim quando estiver por lá. E esse copeiro voltou para o palácio. E passaram-se mais 2 anos. Vou falar daqui que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo no reino de Deus. Há um tempo para todas as coisas. E eu fico aqui pensando, mais uma queda. José foi esquecido. Pensando se fosse eu, meu nome também é José, José Ricardo. E talvez ali, se alguém estivesse lá, os próprios irmãos, e agora José? Foi preso, virou escravo. E agora, José? Quem é você na fila do pão? Humilhado, esquecido, desprezado. Quem é você na fila do pão, Deus? E aí eu quero ir lá agora, no capítulo 41. Capítulo 41, versículo 50, a partir do versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, que lhe deu a Senate, filha de Potifar, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus que fez esquecer o meu trabalho e toda a minha casa, toda a casa de meu pai. E o segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aqui José já tinha virado governador do Egito. Mas ele disse aqui: o Deus que fez me esquecer da minha família. Sério isso, né, irmãos? Eu fico me imaginando lá, antes dele ter virado governador, talvez ele dissesse: Senhor, onde o Senhor estava quando meus irmãos tentaram me matar? Onde o Senhor estava, Pai, quando eu fui vendido como escravo? Onde o Senhor estava, Deus, quando aquela mulher tentou aprontar comigo? Onde o Senhor estava, Pai, quando eu fui esquecido aqui nesta prisão? E eu tenho a convicção que Deus me diz: eu estava lá. Eu chorei com você, eu segurei na sua mão. Eu estava lá com você. Eu estava lá com você. Eu estava lá. Por que você acha que seus irmãos não te mataram? Porque você é bom? Porque Rubens salvou? Por que você acha que você foi vendido como escravo para ser escravo na casa de Potifar e virou líder naquele lugar? Porque você é bom? Nem aquele idioma você falava. Porque você acha que você foi considerado aqui dentro daquela prisão pelo carcereiro porque você é legal, porque você é popular? José é o legalzão da festa? Estou me colocando no lugar, tá? Não estou falando de José, está conjecturando que se eu estivesse lá, que talvez eu murmurasse, reclamasse, chorasse
ia dizer que Deus esqueceu de mim. Certamente eu não. Talvez nós não tenhamos a fé que José tinha. Eu estava lá com você. Porque imagine um chefe da guarda real ter um servo que tentou violentar a sua esposa, porque ele não sabia da verdade, e não ser morto. Nós conhecemos bem as histórias dessa época, eram bárbaras. Por que José não morreu? Porque Deus estava lá, segurando a mão dele, e tocou no espírito, no coração de Potifar, para que ele não fosse morto. E aqueles homens que copeiro e padeiro, que foram para a prisão, não foram lá por acaso, porque José revelava sonhos através de Deus, como ele mesmo declarou. Então José estava na presença de Faraó. O Faraó teve sonhos, 2 sonhos parecidos, e o copeiro se lembrou de José. Por que ele se lembrou de José? Porque era o tempo determinado de Deus para colocar José no ponto mais alto. Por isso que ele foi esquecido por 2 anos. Na nossa visão, ele foi esquecido. Na visão de Deus, é porque tudo tem tempo determinado para Deus. Se a sua bênção não chegou, talvez não seja o tempo, ou talvez você esteja procrastinando, esteja com preguiça de ir atrás, ou não acredite, por várias razões. Mas a principal talvez não seja o tempo de Deus. O tempo de José, o tempo de Deus para José, foi exatamente 2 anos depois. O copeiro se lembrou dele. Disse ao Faraó, porque não havia ninguém que revelasse aqueles sonhos. Olha, lá na prisão eu conheci um hebreu. O nome dele acho que era José. E esse hebreu foi chamado diante de Faraó, se armou, se apertou e revelou aqueles 2 sonhos. Para os 2 sonhos têm o mesmo significado. Haverá na sua terra 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Se eu fosse o Senhor, eu colocaria alguém prudente, inteligente, sábio, e cuidaria do que você está plantando hoje, para que não falte. Será que foi isso que fez Faraó colocar José por lá? A fala de José? Não, amados, foi a fala de Deus. Foi Deus agindo no espírito de Faraó. E Faraó, não vejo ninguém com mais sabedoria do que você aqui. E ele foi colocado lá. E aí ele virou o governador do Egito. Nós conhecemos esta parte. E aqui ele diz, como seu filho Manassés nasceu: o Deus que me tirou da minha tormenta, da minha ruína, e o Deus que me fez esquecer a minha família. Não foi Deus que fez ele esquecer a família. Mas será que José sozinho conseguiria atravessar o deserto para voltar para a sua família? Não é possível isso, ainda mais naquela época. Hoje, ninguém atravessa o deserto sozinho. Imagina naquela época. E ele virou governador daquele lugar. E a bonança veio, 7 anos de fartura, não havia mais lugar para colocar sementes. Mas também veio 7 anos de fome. E lá vão alguns anos. E Jacó e sua família começam a passar necessidade, dificuldade de alimentos. Tem muitas coisas ali, tem uma riqueza, mas não tem alimento. Não adianta a gente ter riqueza, a nossa riqueza não cura uma enfermidade da nossa saúde, uma enfermidade grave. Nosso dinheiro não movimenta as coisas, movimenta pessoas, mas a mão de Deus movimenta. E a mão de Deus movimentou os irmãos de José até o Egito. E lá eles se encontraram com José,
talvez José não esperasse aqui, mas ali, o sonho de Deus para José foi maior que o sonho dele. Quando ele contou esse sonho aos irmãos dele, imagina, era um jovem, 17 anos, quanta energia a gente tem com 17 anos, mas quanta imaturidade também. Nem todo sonho que nós temos, nem todo sonho que você tem é para sair por aí contando para todo mundo. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir os seus sonhos, seus desejos, os seus planos. E José contou para quem não tinha que ouvir, mas nós sabemos que tudo tem um propósito no reino de Deus. Independente das situações, o propósito de Deus não tem tempo de terminar por nós. No nosso tempo não está determinado, está no tempo dele. Nós é que temos pressa. Deus não tem pressa, seus propósitos se cumprem, mas nós temos. Os propósitos dele vai se cumprir. Nós fazemos planos, traçamos ideias, projetos, mas nós esquecemos que na frente dos nossos projetos tem os planos de Deus. Vai falar, mas Deus, se eu pedir em nome de Jesus, Deus vai fazer. Será? Se for para a honra e glória de Deus. Foi assim que Jesus ensinou. Tudo que pedires, pedires em meu nome, e será feito para a honra e glória de Deus. Se for para envergonhar a Deus, não. Então aqui agora eu quero ir lá no versículo 50. Aliás, no capítulo 50, versículo 18. Capítulo 50, versículo 18. José já era grande aqui, um governador conhecido, respeitado, já tinha se revelado aqui a seus irmãos, seu pai já estava lá com ele aqui, na verdade seu pai já havia falecido, e os irmãos de José, que tentaram matá-lo, mas José teve piedade deles, e declara isso aqui. Depois que vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o meu mal, o mal contra mim. Porém Deus o tornou bem, em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, e sustentem, e eu sustentarei vocês e os seus filhos. Aqui José declara: eu não vou. Eles estão com medo de José matá-los depois da partida de seu pai. Mas José declara aqui: eu sou Deus agora para fazer justiça. A justiça vem de Deus. Não falei justiça. Mas aqui fica um ponto mais importante. E eu volto àquela frase, aquela pergunta: e aí, José, quem é você na fila do pão? Aquele que se acha? Não, mas aquele que se encontra, prostrado ao Senhor, obediente à sua palavra, temente a Deus, liberto por Deus. Deus não se esqueceu de mim. Esse é o José na fila do pão. Quem somos nós na fila do pão? Aqueles que estão esperando a sua vez, aqueles que furam a fila, aqueles que se acham: não, eu sou maior, mais forte que esse aí, vou passar na frente. Quem somos nós na fila do pão? Sejamos como José. Não aquele que se acha, mas aquele que se encontra temente ao Senhor, temente a Jesus. Porque todo mal que nós praticamos contra a vida das pessoas é mal mesmo. Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele é bom. Deus é bom.
Todo mal que nós fazemos contra as pessoas é mal. Mas se nós nos arrependermos e reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos perdoa e lança esse mal, esses pecados no mar do esquecimento. Todo mal que as pessoas fazem contra nós é porque foi mal mesmo. Não é porque Deus planejou o mal. Ele tem os caminhos, os seus propósitos vão se cumprir nas nossas vidas, independente do mal que fazem contra nós, independente do mal que fazemos contra as pessoas. Só nós podemos tirar de nós mesmos a bênção que Deus tem. Porque o nosso livre-arbítrio, que nós não deveríamos ter mais, aquele que diz que serve ao Senhor e entregou sua vida ao Senhor, não tem mais livre-arbítrio. Nós não temos mais livre-arbítrio. Se você não fez isso ainda, faça. Todo mal que fizeram contra nós foi dito aqui. O mal que fizeram contra José, Deus transformou em bem. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode transformar o mal em bem. Nós não podemos. Nós não podemos consertar os nossos erros. Nós podemos nos desculpar com as pessoas, pedir perdão, porque pedir desculpa é diferente de pedir perdão. Você pede desculpa quando pisa no pé de alguém, mas perdão quando a coisa foi séria. E ainda que a pessoa nos perdoe, não vai apagar aquilo que fizemos, mas Deus apaga, porque só Ele transforma o mal que fazemos em bem. Só Ele transforma o mal que fizeram contra nós em bem. Só Deus faz isso. Eu não volto a perguntar, porque essa pergunta foi para mim. E aí, José? Quem é você na fila do pão? E eu respondi assim: Senhor, eu aprendi com esta palavra que tocou no meu espírito, que eu sou aquele, não aquele que se acha, mas aquele que está assim, tentando se encontrar diante da sua palavra, tentando se encontrar, Senhor, diante do mistério que é a sua misericórdia, o sacrifício de Jesus na cruz e a consolação do Espírito Santo. Nós não entendemos essas coisas e não precisamos entender, mas precisamos aceitar e viver. E assim agradecer a oportunidade. Glória. Amém, igreja? Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Deixa eu desmontar a mesa dos irmãos aqui. Os irmãos ficaram, parabéns, irmãos. Deus continue nos abençoando. Amém. A mesa está muito bonita. Céu, isso, meu Senhor. Jesus, aleluia. Glória, glória. Céu está bonita aqui, imagina o céu. Amém? Aleluia, irmãos. Aleluia. Presbítero Edilson, presbítero Marcelo, presbítero Ricardo, amém. E aqui do lado aqui, chamar as diaconisas hoje para nos ajudar, aqui a diaconisa Renilda, diaconisa Maria, diaconisa Vilane, amém, para ajudar a servir a ceia aqui hoje, amém, o louvor, aleluia, quero agradecer aos irmãos que limparam a igreja, amém, aleluia, recebeu a palavra, irmãos, amém, abra aí em 1 Coríntios 11, ô pastor Genaro, por favor, vem aqui do lado, vem aqui do meu lado, Feliz Marcelo, pode vir aqui, amém. Aleluia. O pastor Genaro, o pastor Adeus, podem vir aqui do lado dos presbíteros aqui em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, não apaga a luz, só um minutinho. Abra comigo em 1 Coríntios 11. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22, irmãos. Amém? Eu gostaria de ler alguns versículos aqui com os amados. Amém? Abre, irmãos. Amém? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Amém ou não? Glória a Deus, graças a Deus que nós temos dois ouvidos muito abençoados, amém, igreja? Aleluia! Hoje já é o primeiro dia da semana, domingo de ceia, domingo de família, aleluia! Iniciar uma semana abençoada, né, irmãos? 10ª ceia do Senhor, hein? Oh, glória! Eu vou lhe falar algo, irmãos. Esse privilégio só a igreja do Senhor tem, viu? Vocês entendessem essa essência, irmãos. Amém? Aleluia, vamos lá então, ouça aí, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque